Por isso ouça o que eu estou lhe dizendo nessa noite, que esse é o assunto mais importante da sua vida. É isso aqui. Não tem nada mais importante do que isso. Deixe-me ir para uma quarta observação. O que é que Deus vai levar em consideração então para determinar o estado eterno de uma pessoa? A quem Ele vai dar a vida eterna? E a quem Ele vai dar a ira eterna? O apóstolo Paulo nos diz aqui no verso 7 e no verso 10 que Deus dará a vida eterna aos que perseveraram em fazer o bem, procuraram glória, procuraram honra, procuraram incorruptibilidade e praticaram bem. Então, é isso que Deus vai levar em conta no dia do juízo. Quando Ele analisar as obras, Ele vai dar a vida eterna, na análise final, àqueles que perseveraram em fazer o bem e procuraram glória, honra e incorruptibilidade. E Ele então, indo para o outro lado, Ele dará a ira eterna, estou lendo agora os versos 8 e 9, começando no verso 5, aliás, aos que têm coração duro e impenitente. Verso 8: são facciosos, que significa egoístas, desobedecem à verdade, seguem a injustiça. Então, é isso que Deus vai levar em conta. Naturalmente, a primeira pergunta que se levanta aqui mas espera aí, eu sempre ouvi que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não por obras. De fato é. O apóstolo Paulo aqui não está ensinando, e nem poderia, porque ele vai se contradizer no capítulo 3, quando ele vai falar sobre justificação pela fé. Ele não está se contradizendo. O que ele está dizendo é que a fé que salva é a fé que muda. A fé que salva é a fé que leva a pessoa a perseverar em fazer o bem, procurar glória, honra e incorruptibilidade. Ele está apenas analisando o efeito externo da fé. Quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, experimentou o poder do Evangelho, ele vai direcionar sua vida para perseverar em fazer o bem, buscar glória, honra e incorrupção, de forma que é possível dizer que naquele dia do juízo, Deus dará a vida eterna a esses. Porque eles são bonzinhos? Nada, são pecadores miseráveis, mas porque eles creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e o Evangelho mudou a orientação da vida deles. A fé que salva é essa daqui, é a fé que muda, é a fé que leva você a procurar o bem, a buscar a incorruptibilidade, a imortalidade, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Paulo está aqui igual a Tiago. Tem gente que quer colocar Paulo contra Tiago, né? Porque Tiago disse que a salvação, a justificação é por obras, e Paulo diz que a justificação é pela fé. Mas Paulo e Tiago estão dizendo a mesma coisa, porque a fé que salva é uma fé que produz obras, é uma fé que muda a vida da pessoa. De que adianta uma pessoa ser religioso, ir para a igreja, abrir a boca para cantar louvores, fazer declaração de fé, profissão de fé, ser batizado, e ele não procura honra, incorruptibilidade, o reino de Deus em primeiro lugar, e persevera em fazer o bem? Aquela fé pode salvá-la? Resposta de Tiago e resposta de Paulo: não, porque não é fé verdadeira. A fé verdadeira muda o coração. Por isso que no dia do juízo, o critério de Deus vai ser esse, porque essas obras revelam o verdadeiro estado do coração. E agora, da mesma forma, os que vão receber a ira são aqueles que perseveraram em fazer o mal, que são egoístas. É isso que a palavra faccioso poderia ser traduzida. A NVI, a Bíblia na linguagem de hoje, já traduz como egoísta, que é uma melhor tradução do grego. A diferença entre os dois grupos é que o primeiro grupo, a vida deles é orientada para Deus, e o segundo grupo, dos facciosos, egoístas, que desobedecem à verdade e seguem a injustiça, é orientado para si mesmos. Eles passaram a vida toda procurando o seu próprio bem, viveram para si mesmos, nunca se preocuparam com as realidades eternas, nunca deram a Deus o primeiro lugar, por isso praticaram iniquidade, viveram iniquidade, e Deus vai retribuir de acordo com isso. É isso que você quer? Não foi isso que você procurou a vida toda? Você vai ter agora eternamente, que é ira, indignação e angústia,
que é o resultado, já aqui e agora, de quem vive para si mesmo. Quem vive para si mesmo, aqui e agora, já experimenta angústia e tribulação na sua alma. Mas é só quando a gente vive para Deus que a gente conhece paz, honra, glória e bênção no coração. Então, naquele dia, o critério será esse, lembrando que essas atitudes revelam o que está no coração, como disse o próprio Senhor Jesus, a boca fala do que está cheio o coração, e ele disse também, você conhece a árvore pelo fruto. No dia do juízo, Deus vai conhecer a árvore pelo fruto. Você é crente, no dia do juízo, Deus vai verificar isso pelo seu comportamento.